Salmo 106. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Versículo 3. Humilhados à condição de escravidão, os filhos de Israel sofreram 400 anos sob a tirania de um monarca cujo objetivo principal era engrandecer o seu reino sobre todos os outros. Ouvindo o clamor de seu povo oprimido, o Senhor suscitou os irmãos Moisés e Arão, a fim de guiá-los de volta à terra que antes havia prometido por intermédio de Abraão. Pela dureza do coração de Faraó, grandes sinais e prodígios deixaram o grande reino do Egito em ruínas, abrindo caminho aos hebreus para seguir em liberdade ao destino prometido. As vozes, porém, que antes haviam se erguido em clamor e súplica, encurralados entre os inimigos e o Mar Vermelho, logo se esqueceram das pragas que apenas com os olhos contemplaram, erguendo-se em ofensas e acusações contra a liderança de Moisés. Mais uma vez, o Senhor manifestou o seu poder, abrindo caminho seco no improvável e destruindo aos que os ameaçavam. Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. O salmista apresentou uma lista dos pecados de Israel. Vejamos. Ingratidão, no versículo 13. Desobediência, versículo 14. Cobiça, versículo 15. Inveja, no versículo 16, idolatria, no versículo 19, murmuração, no versículo 25, rebeldia, no versículo 33, jugo desigual, no versículo 35, infanticídio e culto aos demônios, no versículo 37. De forma que Deus abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Os grandes milagres realizados a favor de Israel certamente podem ser classificados dentre as maiores maravilhas já realizadas à vista dos homens. As pragas derramadas sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, o maná, a fonte de águas direto da rocha, os livramentos quanto aos inimigos que os assediavam, são exemplos da misericórdia do Senhor sobre um povo que constantemente o provocava a ira por rejeitar as suas leis e estatutos. Uma sociedade sem leis é passível de desordem e toda sorte de hediondos resultados. É do intuito de Satanás promover tamanha ruína sobre o mundo, lançando sobre a terra as sementes do engano e do desprezo pela verdade com o mesmo afinco com que instigou Israel a pecar. Aos seus agentes humanos apontarem para a palavra de Deus como uma obra antiquada e passível de mudanças, a autoridade e a lei de Deus são negadas e rebaixadas à condição de um mero livro de aleatória consulta. Neste tempo em que Satanás está exercendo seu poder, com suas malignas visitações cada vez mais frequentes e desastrosas. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 594. O maior perigo para a nossa vida e para a nossa família está em afastar-nos das verdades que, por sua eficácia e pela fidelidade de seu autor, são a nossa única salvaguarda. Aproxima-se o momento em que, pela lealdade e obediência dos filhos de Deus, estes receberão sobre si a acusação de serem a causa das calamidades finais. Quando for assinado o decreto que nos obriga a honrar um sábado ilegítimo, que nossa vida assinale o testemunho da perseverança dos santos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Esta será precisamente a prova final que definirá a diferença entre o justo e o perverso,
entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Pai Celestial, não queremos ser rebeldes à Tua palavra, nem andarmos em conformidade com este século. Por isso, te clamamos pela transformação do nosso caráter mediante a renovação da nossa mente, a fim de que experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade e assim perseveremos até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, santos do Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.